Olá pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo agora para responder algumas perguntas que me fazem de forma muito recorrente e um problema que eu tenho presenciado no meu trabalho de consultoria. Muitos clientes e muitos da minha audiência aqui nas redes sociais me perguntam por que funcionários contratados como talentos, como grandes potenciais para a tua área, começam a se desmotivar, perder rendimento, perder produtividade ao longo do tempo. E isso acontece em todo tipo de empresa, em todo porte de empresa, e alguns de forma mais recorrente e outras menos, mas eu quero avaliar aqui alguns desses aspectos. Por isso eu intitulei esse vídeo aqui, 3 formas de se perder um talento. E eu vou expor só 3, mas evidentemente existem várias outras formas e maneiras de se perder um talento. Eu quero me ater a 3. Mas primeiro a gente tem que contextualizar aqui e definir o que é um talento. Tem várias formas, mais uma vez, tem maneiras infinitas de se definir um talento, mas eu estou falando de talento profissional, corporativo, e eu vou, para tentar delimitar o que é um talento desses, eu vou associar com a minha definição de equipe de alta performance. Então, muitos de vocês já conhecem, mas a minha definição de equipe de alta performance é a seguinte: equipe de alta performance são aquelas que entregam mais que 100% de sua meta, de forma consistente, sem grandes oscilações, num ambiente de satisfação pessoal e desenvolvimento profissional. Então vamos lá. Entrega alta acima da meta. De forma consistente, sem grandes picos e vales. Terceiro, num ambiente de satisfação pessoal e desenvolvimento profissional. Então o talento, na minha definição, no meu entendimento, ele preenche esses 3 aspectos que se espera de uma equipe de alta performance. Ou seja, ele gosta de resultado, é um cara que gosta de resultado, ele é movido por resultado. Segundo, ele não oscila, certo? A não ser que seja um caso muito específico e tratável, ele é um cara consistente, é um cara que vai lá e está sempre na pegada e tem uma energia boa, uma energia que contagia tal, e aí a gente extrapola para o terceiro fator das equipes de alta performance, que é o ambiente. Então, esse cara que tem aquela energia boa, energia que extrapola para os outros, ele gosta de convivência, ele gosta de contribuir, ele é um cara agregador. Então, esse é o talento. O talento entrega de forma consistente e agrega para o ambiente. Ok, então vamos lá. Definido o que é o talento do qual a gente está falando, vamos lá as maneiras de se perder um talento. Uma das perguntas que eu ouço e problemas que eu encontro no meu trabalho é do cara recém-contratado, às vezes, muitas vezes, menos de 90 dias de contratado, e ele começa a se mostrar meio desinteressado, meio desmotivado, meio frustrado. E essa palavra frustrado explica o que eu vou falar para vocês. O que acontece? Quando ele é contratado, e um talento ao ser contratado, normalmente ele está sendo disputado por mais empresas, mesmo no mercado ruim, um cara que é acima da média, ele tem mercado. E aí vale o parênteses, pessoal. Quando eu falo um cara, entendam sem gênero estipulado, tá? Estou falando de homem e de mulher da mesma forma, e é a minha maneira de falar, e eu até peço desculpa por isso. Mas vamos lá. Então, essa pessoa, ela tem mercado. Então, por mais restritivo que esteja o mercado de trabalho, ela consegue se locomover, talvez demore um pouquinho mais, tal, mas ela consegue. Então, a vaga para esse cara tem que ser vendida. E aí eu vejo muita atrocidade ser cometida. Atrocidade no sentido de que se promete o que não vai cumprir, não pode cumprir. Então, promete, por exemplo, uma coisa que promete e não pode cumprir, porque não está na mão do gestor cumprir, é ambiente. A pessoa que está contratando, ela fala, não, você vai ver, aqui é gostoso de trabalhar, aqui todo mundo se gosta, você vai ver o teu chefe, que legal que ele vai te ajudar, não sei o que. Na hora que o cara cai para dentro, dá até dó. Cada um por si, ainda assim mesmo, vai lá, faz o teu lá.
E aí chega a coisas mais formais, né? Eu dou sempre um exemplo que eu vi algumas vezes. Eu não daria um exemplo que acontece uma vez, a não ser que fosse um caso muito gritante, muito grave. Mas exemplos do mesmo problema pequeno, recorrente, eu sempre cito. Por exemplo, é o cara que entra na empresa, está lá há 15 dias e ele não tem um crachá para entrar no prédio da empresa. Porque alguém não fez o crachá. Aí culpam o TI, culpam o RH, culpam não sei quem. O fato é que o cara demorou um mês para ser contratado, entrou na empresa faz 15, 20 dias já, e ele chega com uma rodinha que saiu para almoçar junto, por exemplo, e, e na hora que ele está chegando na empresa, tem uma catraca lá para controle de acesso, todo mundo entra e ele fica de fora esperando autorização para entrar. É deprimente mesmo, né? O cara vai se desmotivando de verdade. Ah, mas isso é para desmotivar? É. Nós somos seres humanos, a gente quer igualdade, a gente quer tratamento, a gente quer, no mínimo, honestidade com o que foi prometido. Né? Outra coisa é a estação de trabalho. Mais grave ainda. O cara entrou cheio de vontade de produzir, de trabalhar e tal. Por enquanto ainda não temos o seu computador, a sua mesa, sei lá. E aí o cara vira o chato da história. Porque ele chega em um e fala assim, posso usar aqui um minutinho? O cara, não, peraí que eu já estou indo lá. Às vezes o cara está no cafezinho lá. Posso usar seu computador? Não, já estou indo lá, estou terminando o negócio. Chega no outro, você me ajuda aqui terminar esse... Não, agora eu não posso, estou vendo um negócio aqui. E ele vai ficando, não tem lugar para trabalhar. Depois fala que o cara está desmotivado. Fora aquele negócio de coisas básicas, né? O cara está lá há X tempo, não recebeu o vale transporte, o ticket, não sei das quantas. Coisas que tem direito, que lhe foi prometido e não foram entregues. Como cuidar disso? Para cada uma dessas três formas de perder o talento, eu vou dar algumas sugestões aqui. Então, como cuidar disso? Primeiro, não prometer o que não dá para cumprir. Certo? Então, por exemplo, como que você vai cuidar do caso do ambiente? No caso do ambiente, a gente tem que pensar naquilo que é a realidade. Então, por exemplo, se o ambiente não está bom e a gente sabe que não está bom, prometa um processo de mudança e conte com ele. Né? Não é fácil fazer isso na hora que está contratando, mas o que não pode é prometer para não entregar. Então, prometa que, explique, não prometa. Prometer sempre é complicado, mas explique, demonstre que existe um processo de mudança, de melhoria geral e que ele faz parte dessa mudança. A pessoa se sente valorizada e vai entender quando as coisas não estiverem bem e fala, eu sou parte da solução. Me avisaram que eu sou parte da solução. Então, é muito mais difícil ele se desmotivar sabendo que existem problemas, não precisa especificar o problema, dar o tamanho do problema, mas que existem problemas e que ele está sendo contratado como parte de um processo de melhoria. Certo? Quando vai... os outros problemas formais que eu falei, por exemplo, de crachá, de vale, não sei o quê, fazer um processo paralelo, processo de recrutamento e seleção, rodando meio que em paralelo com o processo de admissão do funcionário novo, seja ele qual for. Então, não pode andar as coisas descoladas. Depois, na hora que acabou o processo de recrutamento e seleção, que starta tudo o resto e o cara fica lá de bobeira lá, né? Mas o pior de tudo isso, gente, o ambiente mesmo. Quando a pessoa entra e ela não é inserida, né? As pessoas querem se sentir pertencente. Elas querem que o valor do conhecimento delas prévio seja reconhecido. Então, às vezes, a pessoa é contratada com uma experiência muito bacana no trabalho anterior dela, na carreira pregressa, e aí chega lá e os caras falam, aqui não, faz do nosso jeito e acabou. Né? Dependendo do nível hierárquico, do nível funcional que essa pessoa está entrando, é muito frustrante. Ela quer agregar e o conhecimento dela tem valor para ela e pode ter valor para qualquer empresa. Então, no mínimo, não é muito inteligente tratar esse funcionário dessa forma. Imagina que quando você traz
alguém, algum talento, e estamos falando de talento, aí não estamos falando de qualquer funcionário que... eu sempre repito isso, eu não gostaria que alguém pensasse que existe qualquer funcionário, todo mundo tem que ser tratado com respeito e a deferência que merece, mas se você contratou a pessoa pensando num talento, querendo um talento, aproveita o talento no que ele tem de melhor, que é conhecimento, que é ideias, que é visão diferente daquela que você já tem estipulado dentro da empresa. Então, quando você vê que você está perdendo um talento para desmotivação, veja qual é a sua responsabilidade como gestor nisso, ou como empresa. Normalmente existe responsabilidade da empresa ou do gestor, sim. Agora, se o problema for dele, ele está com um problema pessoal, de qualquer monta, e você puder fazer alguma coisa, ajudar de alguma forma, se aproxime, ofereça aquela ajuda, valorize, enfim, não deixe se virar sozinho. Agora, se for um enganation mesmo, o cara entrou e iludiu todo mundo na fase de recrutamento e seleção, você tem 90 dias para perceber isso e tomar a decisão que você achar melhor tomar. Inclusive a de se aproximar e desenvolver. Mas demissão também é um recurso, como eu sempre repito aqui. A segunda forma de perder um talento é para a incompetência. E isso, mais uma vez, e eu estou falando aqui de problemas de gestão de pessoas. Então, eu estou falando tudo de responsabilidade nossa, como gestores. Não estou... vai ter problema que o cara é incompetente porque eu contratei o cara e ele falou que era e não é. Vai ter. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de perder para incompetência, aquele caso assim. Você contrata a melhor pessoa para a área de criação, ou seja, que tem uma visão fora da caixa e outros jargões aí da área de criação, e coloca ele na área de vendas, por exemplo, na área comercial. Pronto, o cara é incompetente para aquilo. Eu vou contar um caso meu, uma história assim que foi marcante na minha carreira e que ilustra bem isso daí. E eu vou até... Bom, vamos lá, deixa eu contar a história e eu falo o que eu ia dizer a respeito disso. Eu, em 2007, trabalhava no Banco ABN Real. Me preparando para fazer o que eu faço hoje, me preparando bastante, estudando, me comunicando, me relacionando com pessoas do meio de consultoria, de gestão de pessoas, de desenvolvimento humano e tal. Já bem maduro para isso, modéstia à parte, e eu fiz um curso de coaching e nesse curso eu recebi 4 propostas para sair do banco. 4. Avaliei, ponderei, conversei bastante com a minha família, principalmente minha esposa, e decidi que iria para uma delas lá. É uma empresa de recrutamento e seleção, na qual eu iria montar a área de desenvolvimento humano, para aproveitar os programas de trainees e estagiários que tinha lá e vender o acompanhamento, o desenvolvimento profissional desses profissionais contratados. Eu tinha que montar não só os produtos, mas também fazer um relacionamento comercial, começar a oferecer isso como complemento do que a empresa já fazia. Com um mês na empresa, e estava dando certo, os produtos estavam saindo, várias visitas bem sucedidas, tal, no primeiro mês de trabalho, mas no final desse primeiro mês de trabalho, uma gestora de uma área de recrutamento e seleção se demitiu, e os donos da empresa, uma empresa familiar, me chamou. Luiz, você assume essa área para a gente? E eu, naquela hora, dei um frio na barriga. Eu falei, não foi para isso que eu saí do banco. Eu não tenho nada contra recrutamento e seleção, acho legal, nobre, mas não foi para isso que eu saí do banco. Eu me demiti do banco para fazer isso. Os caras, ajuda a gente, tal, é gestão de projetos, você está acostumado com isso, tal. E eu, que já tinha me demitido do banco, já estava lá, aceitei. E, felizmente, é o que eu ia falar do começo lá, eu não fui incompetente nisso, né? Felizmente, tinha uma equipe muito boa que aderiu e deu uma sinergia boa comigo, a equipe
de consultoras lá, e a área até cresceu, mas eu fiquei 7 meses lá porque eu fiquei frustrado, não era para aquilo que eu tinha me preparado. Então eu fui contratado para fazer X, e não me mandaram nem para Y, mandaram para o A, mandaram lá para a ponta do alfabeto, porque não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Não para mim, que estava preparado. Então, felizmente, e aí eu reputo muito a adesão e a competência da equipe que eu liderava, eu não fui incompetente naquilo, mas eu não queria aquilo. Então eu saí, me demiti, fiquei 8 meses nessa empresa, aprendi muito do que eu pratico hoje no mercado lá, trabalhando com recrutamento e seleção, mas corria-se o risco gravíssimo de eu ter uma incompetência fantástica e ter, em vez de ter crescido a área, ter derrubado a área. Então você contrata para a pessoa fazer A e coloca ela em Z. Né? Isso é perder para a incompetência. Você perde o talento, porque ele era talento naquilo. Tem gente que fala assim, mas já que ele está aqui, ele tem que contribuir. O talento vai contribuir em qualquer circunstância. Mas ele quer fazer aquilo que ele gosta, aquilo que ele se preparou, aquilo que ele sonha para a carreira dele. Tem que pensar que esse cara tem uma carreira que ele está administrando, que ele está cuidando. Não é a gente que vai definir, agora se você está fazendo isso, agora você vai fazer aquilo. Como contribuição, por um período específico, o verdadeiro talento daquele que tem as características que eu falei lá no começo do vídeo, ele não se furta a fazer isso, ele até gosta. Ele vai aprender mais, ele vai ensinar pessoas, ele vai agregar valor à própria carreira dele e ele vai se sentir útil. Essas pessoas gostam disso. Agora, você escolher que o cara não vai fazer mais isso, vai fazer aquilo, porque já que está aqui eu que pago o salário dele, é assim que alguns gestores pensam. É assim. Não, ele está aqui, ele tem que fazer o que precisa ser feito. Que é uma injustiça com o talento. Você não faz isso nem se você contratasse o cara pensando que ele é um braço. Agora, se você contrata pensando que é cabeça e faz assim, vai perder o talento. Certo? Por quê? O cara que ele se sente incompetente naquilo, ou que ele não gosta daquilo, ele quis contribuir e foi penalizado, como eu falei do meu caso lá, ele vai sair. Ou, se ele se conformar de ficar, ele vai perder o entusiasmo, vai perder o brilho e você vai perder o talento. Porque o talento funciona dessa forma. É energia vibrando o tempo todo. Os caras são movidos ao desafio e, é o que eu falei no começo, o talento ele é focado no resultado. E ele não é nem focado no resultado. Ele gosta muito do processo todo, mas ele é movido pelo resultado. O verdadeiro talento, que não está entregando o resultado por primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, só para identificar um período, por problemas da empresa, ele vai se desmotivar. Ele vai se desmotivar. Desde que isso não seja, desde que isso seja negociado, explicado, o que está acontecendo, então um processo de mudança, tal, tudo bem. Participe essas pessoas, porque senão, se ele se empenhar, der o melhor dele e o resultado não vem por um problema que não está na mão dele, tchau, ele vai embora. E vai. Não tenho dúvida que vai. Então, como resolver isso? Mais uma vez eu vou dar minhas dicas, minhas orientações aqui para como resolver isso. Identifique aquilo que o cara é melhor. O que a pessoa mais gosta de fazer. Aonde ela se sente plena trabalhando. Certo? Isso é lá que ele tem que estar. Certo? Então, se você contrata a pessoa para aquela área, ela entrou cheia de energia e tal, tire o máximo proveito dela, porque ele vai estar gostando disso. Ele, a pessoa, o cara, como eu disse no começo. Mas ele vai estar gostando disso. Então, não adianta, para pôr para dentro, eu num vídeo anterior, até numa palestra que eu dei um exemplo, que na palestra lá eu dei o exemplo de uma pessoa que fez um movimento para trabalhar no Google, 100% criativa, muito bom em termos de criação, de criatividade, e na hora que
aventou-se a possibilidade de ter a vaga no Google, era para vaga comercial. Então, simplesmente não foi. Porque vai pôr um cara criativo na área comercial, ele vai ter que desenvolver competências, vai ter que fazer coisas que não é da vontade dele. E tem que respeitar isso. Felizmente a pessoa não foi, de certa forma se desencantou com aquele negócio de trabalhar no Google seria legal, porque se lá não tem essa percepção de que criação é criação, comercial é comercial, ele de certa forma se desinteressou. Mas então, identifique qual é o melhor potencial daquela pessoa e valorize isso, explore isso. E eu falo explore no bom sentido, ofereça desafios que essa pessoa vai entregar. Né? Não queira fazer assim a gestão do meu jeito. Ele vai ter que contribuir. Contribuir, mais uma vez eu falo, contribuir por um período específico, por um período determinado, pode contar com ele. Contribuir, vai lá para contribuir e é esquecido numa área X lá, você vai perder o talento. Ou porque ele vai embora, ou porque ele deixa de ser um talento, porque vira mais um. Né? Vai tratar o trabalho, a empresa, do jeito que ele foi tratado como profissional. Ok? Vamos lá. Terceira forma de perder o talento que eu quero abordar aqui. Perde-se muito dessa forma, e a terceira forma de perder o talento é para o mercado. Ou, pior do que para o mercado, para a concorrência. Você tem lá o talento, o cara está entregando o melhor dele, mas ele se sente paisagem naquilo tudo. E o talento tem que ser tratado como talento. Você fala assim, mas tem que tratar de forma diferenciada? Tem. Ele é diferenciado, ele entrega diferente, ele entrega mais, ele agrega mais. Então ele tem que ser tratado de forma diferenciada. Mas tem isonomia, não sei o que. Gente, valorize o profissional como um profissional de carreira. Não é para pagar salário fora da média, nada disso. Respeitem as políticas corporativas, mas ainda assim, eu tenho vídeo específico disso aqui nos canais, conteste a política quando for necessário. Né? Porque, a não ser que você queira um padrãozão médio, morno, beleza. Agora, tem gente que tem potencial, que tem capacidade de entregar muito mais e fica confinado numa área. Por quê? Ele é tão importante para aquela área que ele vê a oportunidade A, B ou C dentro da própria empresa para ganhar mais, para desenvolver mais as competências dele próprio, para atingir um objetivo profissional que ele tem e já compartilhou com o gestor, mas não, ele é muito, muito importante para a área, ele fica aqui. E aí, essa pessoa, ela vai ficando muito insatisfeita, ela vai carregando uma carga de descontentamento que pesa no trabalho dela. Só que esses caras, como eu disse lá no começo, são movidos por resultado. Movidos por resultado, eles não vão entregar os pontos, eles vão continuar entregando o melhor que puder, até a hora que você toma o susto, o cara se demite. Mas como você está saindo? Você estava indo tão bem, você estava tão engajado, ele não vai deixar de se engajar. Ele simplesmente vai continuar querendo evoluir na carreira. E não vai ser um chefe ou gestor teto baixo que vai limitar uma pessoa dessa. Então, eu sempre digo que a melhor forma de perder o talento, e por mais irônico que seja, e eu quero mesmo fazer um jogo aqui de palavras, a melhor forma de perder o talento é dessa forma, perder para o mercado. Por quê? Porque aí não é você que paga a conta, porque se você perde para desmotivação, você está pagando a conta. Ele está lá com produção abaixo, da produtividade abaixo da capacidade dele, pesando na sua folha de pagamento. Se você perde para incompetência, a mesma coisa. Você está perdendo aquela capacidade toda porque você fez uma escolha errada, aleatória, não negociada e etc. E perdendo para o mercado e não para a concorrência,
Senão é você que paga a conta. Ele foi para outra coisa, ele foi, né, outro segmento. Agora, se for para concorrência, talvez você continue perdendo. Porque ele vai fazer tudo o que ele gostaria de fazer e eventualmente com você, na tua empresa, não teve oportunidade, e sabe um monte de coisa que você faz, que você as, 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 as fortalezas e as fragilidades da tua empresa, da tua área, enfim. Mas enfim, mesmo se ele for para a concorrência, é ela que está pagando a conta dele. O duro é ficar com o cara pesando na folha de pagamento, produzindo menos do que ele poderia produzir. Estando descontente, formando eventualmente opiniões dentro da empresa, mas ele está cuidando da carreira dele. E eu acho assim, nenhum gestor responsável, líder, eu estou falando de liderança agora, nenhum líder verdadeiramente responsável pela área dele, pelo desenvolvimento da empresa, pelo desenvolvimento dos resultados todos, deixa um funcionário de alta performance cuidar da carreira dele sozinho. De alguma forma, nós, líderes, gestores de alta performance, temos que ajudar, temos que participar dessa evolução da carreira do funcionário. Então, se a gente não olhar para isso, não olhar para esses funcionários, e eu digo para vocês olharem para todos, mas principalmente esses fora da curva, se a gente não olhar, não prestar atenção, a gente não vai perceber os movimentos dele de saída, por exemplo. Né? E na hora que toma aquele susto, eu vejo muita gente falando que o cara foi desleal, que onde já se viu, que eu fiz tudo para ele e tal. Não espere lealdade, porque quando você pedir um aumento para ele em determinado momento lá, certo? O cara quer olhar para frente, o que você vai fazer para me ajudar a chegar onde eu quero chegar? Se não for aqui que eu vou chegar, ou se não for desse jeito, vai ser de outro. E eu faço tudo pelos meus clientes para verem isso e ajudar esses funcionários, e faço tudo pelos funcionários que tomam essa decisão para que sigam o sonho deles, que siga a visão de carreira que eles pretendem. Não está errado. E não tem bonzinho nem malzinho nessa história. O que precisa é os gestores, os líderes, se conscientizarem de que as pessoas têm vontade própria, têm expectativas, que dar um emprego, dar uma vaga numa empresa não é favor, certo? O funcionário precisa da empresa tanto quanto a empresa precisa do bom funcionário. Agora, é uma troca. Né? E eu estou falando dos talentos que são 100% leais, éticos e comprometidos com o resultado e tal. Não estou falando daquele cara que é muito bom, mas se acha estrela e fica exigindo e tal. Isso daí você dá o tratamento que quiser dar. Eu nem entro no mérito. Não gosto disso, não incentivo isso, mas tem gente que se dedica muito, entrega muito, agrega muito para a equipe e é tratado como mais um. Ah, não, eu não posso tratar diferente, porque senão o cara vai se achar, o cara vai pedir aumento. Que é uma falha de gestão absurda. Temos que valorizar quem merece, cobrar postura, cobrar comprometimento, cobrar integração, mas ter reciprocidade com eles. Né? Não é favor. Eu estava citando hoje mesmo, numa resposta que eu dei para uma pessoa no LinkedIn, que eu tenho uma frase que eu abomino nas empresas, que está sendo menos recorrente agora, no auge da crise econômica aí de 1 ano, 2 anos atrás, ela foi mais repetida, que é a famosa frase que diz o seguinte, temos que fazer mais com menos. Eu vi poucas empresas falar que elas vão fazer mais com menos. Ou seja, remunerar melhor seus funcionários, respeitar mais os tempos, os horários de trabalho e tal, e exigir a entrega dentro daquilo. Quando eu ouço essa frase, temos que fazer mais com menos, geralmente o funcionário não vai dar para te dar aumento, você tem que fazer mais horas de trabalho, mas não vai dar para pagar hora extra e vou ter que demitir 10% do quadro e redistribuir essas funções.
É isso que eu ouço. Então, é justo isso? Fazer mais com menos só para o lado que favorece a empresa? E o funcionário, não. Pensem, na hora, o cara que é tratado dessa forma, na hora que o mercado melhora, ele vai embora. Então, se tem talentos, saiba, talentos querem progredir, talentos que dão um absurdo retorno, um retorno muito acima da média, muito consistente, mas eles querem respeito como pessoas e como profissionais. Eles querem serem olhados, querem ser percebidos, querem ser tratados pelo potencial que tem. E, mais uma vez eu falo, não é para valorizar esterismo, nem exigências absurdas. É só saber que, se tiver bom para ele, ele fica. Se não tiver bom para ele, ele vai embora. Voltando lá, para terminar, as 3 formas de perder o talento que eu citei aqui hoje. A primeira é para desmotivação. Veja se parte da desmotivação desse funcionário, desse talento, não é de responsabilidade da empresa, principalmente com base em promessas não cumpridas. Segundo, perder o talento para a incompetência. Você contrata o cara muito bom numa coisa e passa ele para outra área, para outra seção, manda ele fazer outra coisa da qual ele não gosta, da qual ele não se adapta, ou, mesmo no caso que eu contei ele entregando bem, não é aquilo que ele quer para a carreira dele, você vai perder o talento. E o terceiro, e aí eu brinquei de certa forma aí que pode ser a melhor forma de perder o talento, é perder para o mercado. O cara vai embora porque simplesmente ele não quer ficar naquele lugar, daquele jeito, né? Não concorda com a forma que foi tratado, com as perspectivas de carreira e sai. Eu falo que eu brinquei, na verdade eu não brinquei, não, eu falo isso muito sério. A melhor forma de perder o talento é perder para outra empresa. Aí, independente se é para o mercado geral ou se é para o concorrente. Por quê? Porque não é você que paga a conta. O cara lá, semi-incompetente ou um talento mal aproveitado dentro da sua empresa, você está pagando, ele está pesando na sua folha de pagamento e não está entregando o que ele pede. Ok, gente? Então, eu estou sempre aberto para responder perguntas e pode enviar perguntas por qualquer meio, vai ter em algum lugar aqui como se comunicar comigo. Dicas para vídeo, pode mandar comentários da forma que quiser. Para continuar acompanhando, eu estou no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, tudo com o nome completo, Luiz Eduardo Neves Loureiro. No Facebook, priorizem a página Luiz Eduardo Neves Loureiro, porque também tem um perfil lá. Perfil aberto, fique à vontade para entrar em qualquer um. Ok? Um abraço a todos, desejo muito sucesso, alegria e felicidade para vocês.